E quando a gente pensa os projetos ligados ao Literiar, a gente faz também uma autorreflexão, né, coletiva da gente, de que propostas oferecer, de que linguagens, né, ampliar esse repertório. Às vezes, quando se fala de análise, de aulões interdisciplinares, aulões temáticos, se foca muito na questão específica e técnica, né, do que está no livro didático, do que está ali no cronograma, por exemplo, da UEMA, do Enem, e pensando essa realidade de trazer, por exemplo, o cinema como uma proposta interessante de uma linguagem a mais, de um público jovem que pode também se tornar aí um público que passe a consumir mais cinema nacional. A gente sabe que os alunos, eles têm uma certa resistência, não só pelo fato de ser algo particular deles, né, mas de toda uma indústria que contribui para que esse cinema nacional fique em segundo plano com relação, por exemplo, ao cinema norte-americano, europeu. Então, quando a gente traz essas reflexões aqui, trazendo filmes mais recentes, filmes mais antigos que tratem dessa realidade visceral do que é o Brasil do interior, o Brasil desigual, o Brasil da violência, mas também um Brasil rico em cultura, um Brasil que também não só tem pontos ruins, né? Isso é uma crítica que muita gente faz ao cinema nacional e que às vezes cai num senso comum, de que só tem palavrão, de que só tem problema, de que só tem violência, né? E o cinema nacional, as propostas que a gente está trazendo aqui, né, essas referências, elas são importantes para a gente entender que tem esse lado que é interessante, que é rico, que é diverso, da cultura brasileira. Eu acho que o que é mais importante no filme brasileiro é que eles retratam a realidade do brasileiro real, né? Não do brasileiro fictício, de uma ideia mais elitizada. A gente vê, às vezes, alguns produtos audiovisuais que retratam muito uma classe social brasileira que não é maioria, né? Classe brasileira que é mais elitizada, digamos assim, ela não é a maioria do Brasil, e na maioria dos filmes que a gente vê brasileiros, eles retratam o trabalhador, aquela pessoa que, né, tá trabalhando, pega um ônibus, tem um cotidiano, cuida de casa, cuida de filhos, e assim sucessivamente. Isso faz com que a gente tenha uma visualização do que é realmente o Brasil, né? Tanto na questão estrutural quanto na questão cultural também. Eu acho muito importante o filme brasileiro por causa disso. Sim, e aí eu lembrei também, como a gente está falando desses temas transversais, e de como a gente pode aproveitar essa referência dos filmes e das obras, muito do que o professor Rômulo estava comentando sobre a questão do Amarelo Manga e a religiosidade, né? Então, como a gente vê em Central do Brasil, que é um filme que traz essa religiosidade de forma bem nordestina, com a Romaria. Então, há um momento em que a Dora, ela viaja, né, com Josué para o interior do Nordeste, e aí eles se deparam numa Romaria, e nessa Romaria também há uma parte muito importante da trama, onde ela desmaia, e a partir desse desmaio, várias ramificações ali, né, sobre a religiosidade, sobre como aquela fé no Nordeste da década de 90, ela se faz muito presente na vida daqueles moradores, né, mas também de quem chega. Então, a Dora, do Rio de Janeiro, carioca, chega ali e se depara também com um cenário de fé, e o que o Rômulo havia comentado, né, de Amarelo Manga, religiosidade, toda essa questão mesmo de tradição que acontece, como a gente pode perceber, né, nessa conversa de um filme para o outro. Eu acho que é interessante também a questão da arte em si, né? Falando do cinema, mas também falando de outras expressões artísticas. Quão profunda é a questão artística, né? Quanta coisa ela carrega dentro de si. Às vezes tu assiste um filme, às vezes tu escuta uma música e o conteúdo daquele produto ali tu não absorveu todo, mas ao longo do tempo tu vai absorvendo e tu retoma ele. Tu passa 5 anos depois, tu retoma aquilo ali. Tu passa 3 anos, tu tem mais coisa, tem mais outra coisa, tem mais aquilo, tem mais outra coisa. Então eu acho que essa polissemia da arte, ela é importante por causa disso. O fato da gente consumir bastante arte, ela vai permitir com que a gente tenha uma expansão de mundo, né? Uma visão maior de mundo, mesmo que a gente nem entenda de imediato, a gente vai entendendo isso conforme a gente vai passando os anos e absorvendo melhor isso, né? Existem produções que passam essa impressão pra gente de que elas são inesgotáveis mesmo, né? Obras que a gente leu, sei lá, há 10 anos e torna a ler, parece que elas trazem um novo significado, até porque somos de outras pessoas também, né? Não somos as mesmas pessoas de 10 anos atrás. Então, as nossas formulações, as nossas reflexões, as ideias que a gente faz de mundo também vão mudando. Assim como filmes, né? Já que a gente está falando de cinema, parece que existem filmes que, por mais que a gente assista, ele não se esgota. Parece que a gente nunca dá conta de todas as mensagens que eles têm para nos passar. Bacurau é um filme assim, tu não acha, Romulo? Eu acho assim. Bacurau é um filme que parece que quanto mais a gente assiste, mais...
caraca, eu não tinha me tocado pra esse detalhe, eu E não eu tinha acho que o percebido. que é interessante do Bacurau, por exemplo, é porque a comunicação dele, a narrativa dele não é uma comunicação literal, direta, objetiva. É uma comunicação mais indireta, mais um negócio assim, mais por trás. Tu vai ter que ter, assim, ver o filme várias vezes. E conforme tu vai vendo várias vezes, tu vai pegar outras coisas, E né? pegar as referências, É, e ter então- um conhecimento prévio ali de Exatamente. mundo. Essa comunicação simbólica eu acho interessante porque ela também ela te dá essa carga de interpretações diferentes, né? O que vai garantir com que tenha uma riqueza naquele material. Eu acho que riqueza é isso, né? É tu ter uma arte aqui, tu ter um produto aqui que ele vai te permitir por anos e anos ter interpretações diferentes, ter visões diferentes e perceber coisas diferentes, né? A música também tem isso, eu tô falando assim da arte de maneira em geral, né? Uhum. Isso parte muito também da nossa maturidade, até mesmo intelectual, acadêmica, né? Os filmes que a gente assiste na época de faculdade, na adolescência, a gente, quando revê novamente esses filmes, a gente tem outras impressões, né? E também pode tirar outras conclusões, né, sobre o que está sendo debatido. A gente tem mais ferramentas para discutir isso. Então, eu acho que o interessante do nosso projeto aqui com o Literiar é fornecer mais ferramentas para que esse estudante possa, ao assistir esse filme, ele utilizar ali das informações, das mensagens que podem ser indiretas, né? Essa comunicação que por vezes é simbólica, para entender o que ele pode utilizar no texto dele, para o que ele pode te dar de reflexão, inclusive para a vida, né? Isso é bem importante. Perfeito. E eu acho que esse é o ponto principal do que a gente tem feito ao longo desses anos, né? Então, de 2023 para cá, não só trazer algo que já está sendo feito, mas que inovar no sentido de ser criativo e ser original. E aí, quando a gente pensa em transversalidade, quando a gente pensa nessa abordagem como um todo de filmes interessantes e um olhar único sobre aquele filme, a gente volta muito para o que é pedido agora, no momento, sobre essa questão mesmo do olhar individual de cada um sobre uma obra, sobre várias obras, e por isso é interessante aulas como essas e comentários como esse. Eu acho que a gente, como professor, né, a gente às vezes tenta fazer interpretações diferentes, mas às vezes o aluno dá uma devolutiva que é rica pra gente. Sim. Várias ideias que às vezes os alunos têm são, como eu acabei de falar, né, dos alunos, não são minhas. Então, por exemplo, quando caiu uma temática no Enem que falava, por exemplo, sobre trabalho de cuidado, quem levantou um repertório audiovisual sobre trabalho de cuidado foi um aluno meu. Falou, olha, a pessoa tem que horas ela volta, que ali tem trabalho de cuidado. Eu falei, realmente, cara, realmente tem bem ali mesmo. E aí ele conseguiu destrinchar outras coisas que eu não visualizei. Perfeito. E tá lá, entendeu? Essa polissemia tem a ver com isso, né? Com essa diversidade não só de elementos, mas de interpretação também. E quantas vezes a gente não preparou uma aula, né, um projeto e delineou ali linhas e pontos específicos e o aluno traz essa informação mais ampla pra gente, né? Exatamente. A Então, riqueza de professor-aluno. O conhecimento é construído a partir desse diálogo aí. Dessa troca, né? A aula é uma construção.